Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre uma coisa muito importante, né? Que, por exemplo, eu tava pensando um pouco aqui, eu nem sei como vai ser o nome do título, mas eu queria expressar um pouco o que eu raciocinei, o que eu pensei. Cara, eu percebi que muitas vezes as pessoas, a nossa família, muitas vezes aquele amiguinho da infância, muitas vezes eles abusam da nossa confiança. E aí você muitas vezes, tipo, não amadurece e você não aprende tipo assim, a ser você mesmo, a você, tipo, não confiar em todo mundo. Você acaba que você começa a repetir os mesmos padrões de você confiar nas pessoas que são tóxicas, nas pessoas que te fazem mal. O que eu quero falar também é que, tipo, isso acontece muito na família, por exemplo, às vezes a pessoa, ela faz uma coisa ruim, a sua mãe, isso, aquilo, e ela fala, tô fazendo isso pro seu bem. E muitas vezes parece que ela tá fazendo isso pro seu bem porque você não entende o que aconteceu. Muitas vezes você interpreta que situações, coisas ruins que a pessoa tá fazendo com você, né, é amor, ou você não tá entendendo que é uma coisa que vai te fazer bem lá no final, sendo que não vai te fazer bem. E você começa a, tipo, o mesmo mecanismo de você, tipo, mesmo que eu não entenda, vai vir algo bom lá no futuro. Né? Não, não no futuro, mas vai vir algo bom. Fala futuro não, esquece. Vai vir algo bom. Né? E mesmo que eu não entenda, vai vir algo bom. Né? Esse mesmo mecanismo de você tipo, ter fé, muitas vezes esse mecanismo que ele tem muito a ver com uma história, uma crença, muitas vezes as pessoas elas usam isso pra te manipular, pra você continuar buscando elas, pra você continuar sendo dependente delas, enquanto elas fazem coisas ruins, e elas usam muitas vezes um arquétipo, né, que é tipo meio que, que assim, vai ser difícil explicar agora o que é arquétipo, né, mas você precisa no Google depois, 5 linhas ali explicando bem resumido no Google, né, talvez eu deixe aqui a definição de arquétipos. Muitas vezes a pessoa, ela usa muito, por exemplo, a questão de, por exemplo, usar uma questão de, ela muitas vezes ela faz o seguinte, ela tipo, ela vai lá, pega você e faz uma coisa muito ruim com você, mas aí ela tipo assim, ela meio que deixa indiretamente, né, ela meio que deixa uma mensagem ali indiretamente que não, eu tô fazendo isso pro seu bem, né, tô fazendo pro seu bem, sendo que, tipo assim, sendo que muitas vezes não é o bem, muitas vezes não é, e você não entende, né, não porque você não entende, mas porque realmente não é algo bom, porque não, a pessoa não tá fazendo pro seu bem, a pessoa tá te manipulando, mas muitas vezes pensar diferente do que se repete na rotina todo dia, isso pode gerar uma crise existencial, pode gerar crise, pode gerar ansiedade, então muitas vezes nossa mente, como mecanismo de defesa, ela muitas vezes fica reprimindo isso, fica só repetindo os mesmos erros, pra não ter que lidar com essa dificuldade. Ah, graças a Deus, tô falando ainda. Com essa dificuldade, né? De ter que lidar com essas coisas que não foram bem explicadas, bem resolvidas, né? E a realidade em si, né? É uma coisa muito delicada, porque a realidade, por exemplo, todos nós acreditamos que existe uma realidade que todos nós acreditamos, né? Nós seres humanos acreditamos que todo mundo existe uma realidade que é realidade. E todo mundo sabe que a gente acredita em uma realidade que não é realidade. Todo mundo sabe que a gente fantasia, todo mundo sabe que a gente às vezes acredita em coisas assim que não é realidade, mas todo ser humano tem como base a realidade que ele criou como base de realidade de outros seres humanos. É como se, por exemplo, se você tá conversando com seu amigo, aí você fala, não, mano, mas existe a realidade. E aí você vai pensar que ele tá entendendo a realidade que você tá falando, que é a realidade que todo mundo sente, na sua opinião, sendo que essa realidade que você tem é diferente para cada pessoa. Cada pessoa interpreta a realidade original, né, a realidade do mundo diferente, né? Mas muitas vezes é isso que nos conecta, né, as nossas diferenças, e a gente interpreta o outro, sendo que muitas vezes é totalmente diferente, né? Muitas vezes a gente já, tipo assim, tava com, aqui só uma reflexão da hora, né, tava com um amigo lá, e tipo, a gente achou que o amigo tava feliz, a gente nos conectou com um amigo, e muitas vezes ele tava sentindo mais uma adrenalina, algo assim, um amor, e muitas vezes tava sentindo mais uma felicidade, uma paz. Então, muitas vezes, cara, né, a decepção, ela vem muito pela questão que muitas vezes você olha mais para suas crenças, né, mas por que você tá construindo, né, na sua mente, muitas vezes sobre uma pessoa que você construiu durante anos, né, algo que muitas vezes não foi explicado ali, algo que você só deixou assim no cantinho ali, e muitas vezes não algo explicado, algo bem resolvido, e acaba que muitas vezes você só deixa assim, né, muitas vezes você não resolve, por exemplo, algumas questões, né, que muitas vezes a sua própria mente, ela tenta reprimir isso, né, porque muitas vezes é algo que pode gerar uma aflição para você, então seu sistema nervoso, né, sistema nervoso não, eu acho que eu não sei se não é o sistema eu tô misturando psicanálise com neurociência, né, nós somos muito parecidas, mas eu tô tentando não misturar aqui, eu tô tentando passar mais informação aqui, né? A questão é o seguinte, a questão é que muitas vezes, por exemplo, a gente tende a acreditar nas pessoas porque a gente olha muito para as crenças, e muitas vezes a gente tem que olhar para a realidade. A realidade, muitas vezes tem que olhar para a situação. Muitas vezes você não tem que olhar, por exemplo, cada pessoa ela tem um jeito de ver o mundo. Então tem gente, às vezes, por exemplo, uma pessoa fala tal coisa, né? Muitas vezes a pessoa, tem pessoas que acreditam muito na fala dos outros. Então tem pessoas que, por exemplo, se a pessoa fala, mano, eu te amo, a pessoa vai acreditar ali, entendeu? Porque a história dela foi assim. Outras pessoas que, por exemplo, se você fizer tal coisa, se você agir de tal jeito, as pessoas vão acreditar em você. Ou você vai acreditar nas pessoas, se as pessoas agirem de tal jeito mesmo, elas te manipulando, elas mentiram, e lá no fundo você sabendo que elas estão mentindo pra você. Mas muitas vezes o medo, a ansiedade de estar errado, de estar ficando louco, de isso, aquilo, né? Que muitas vezes a sociedade coloca na nossa mente, né? E sendo que por exemplo, o melhor jeito pra você se libertar é pensando. Ao mesmo tempo que o pensamento muitas vezes é uma prisão, então isso acaba gerando uma insegurança. E a questão é o seguinte, a questão é que muitas vezes por ficar com medo de ser refém dos pensamentos, do que isso vai ser gerado depois de você raciocinar, depois de você pensar nisso, né? Muitas vezes o medo é muito grande, o medo é irracional, das passões primitivas do cérebro. E então acaba que muitas vezes você, tipo, não olha para a realidade em si, não olha, assim, você não olha para o que aquilo tá acontecendo. Por exemplo, às vezes a pessoa ela tá sendo extremamente maldosa, manipuladora, e muitas vezes você tá, não, mas olha isso, mas tem aquilo, não tem aquilo. Muitas vezes a pessoa manipuladora, ela percebe que você tem isso, né? Pessoas manipuladoras são extremamente inteligentes, e elas te manipulam com as suas crenças. Ela, tipo, a pessoa manipuladora, ela vai pegar suas crenças nas histórias que você acredita, nos problemas mal resolvidos, e vai te manipular. Então muitas vezes você tem que, tipo assim, o único jeito, né, de você ter um relacionamento saudável com as pessoas, né? Um relacionamento onde que você, tipo assim, onde que os dois entregam, um relacionamento onde que você não se frustra, é um relacionamento onde você não cria expectativa, onde você vive a realidade. Eu não tô falando para não criar sonhos com essa pessoa, mas, tipo, cara, você aprender a desapegar e não criar, tipo assim, expectativa, né? Muitas vezes, por exemplo, quando a gente é jovem, eu tenho, né, 16 anos, né? Eu falo quando a gente é jovem, mas, tipo assim, por exemplo, quando a gente é um pouco mais novo, quando a gente tem 12 anos, 13 anos, quando a gente é pequenininho, né, gosta de uma menina, acaba que esse é o evento traumático de toda menina, eu acho, né? E acaba que muitas vezes a gente, tipo assim, é rejeitado pra aquela menina que a gente gosta na escola, quando a gente é pequenininho. E muitas vezes, cara, a gente começa até, tipo assim, até tentar entender por quê, mas muitas vezes a gente não vai a fundo. Né? E essa é a questão, muitas vezes o problema. Muitas vezes a gente só, tipo, ignora ali, bota uma crença pra tentar tampar o buraco ali do que aconteceu, e você vive sua vida como se, tipo, nada tivesse acontecido. Você não supera, você não evolui, você não vê a realidade. E muitas vezes, por você não olhar o que tá te incomodando, né? Muitas vezes, por você não olhar o que tá te incomodando, muitas vezes você vai, tipo assim, acabar sendo manipulado. Porque a expectativa, por ficar, e, tipo, eu, durante 3 anos da minha vida, fui manipulado por uma mulher da minha escola, né, que eu estudo, adventista, né, e, tipo, você foi manipulado. E por causa das minhas crenças, por causa dos meus problemas mais ouvidos, por causa de várias coisas assim, que muitas vezes me davam ânimo, estruturavam a minha realidade, estruturavam, tipo, a minha mente, né? Tem coisas que estruturam nossa mente, nossa ponto de realidade, muitas vezes isso, tipo,
transgredia, sabe, a minha realidade pra ser diferente. Então é como se fosse, por exemplo, assim, é como se, por exemplo, se eu pensasse diferente dela, ou fizesse alguma coisa que, sei lá, não, por exemplo, alguma coisa que aquela menina lá, sei lá, tipo, eu não fizesse alguma coisa que ela quisesse, ou tipo, sei lá, ou eu simplesmente começasse a me afastar pra me proteger, pra me curar, eu me sentia mal. Automaticamente, eu me sentia, automaticamente, parecia que era uma atração, mas ao mesmo tempo eu me sentia mal. E eu dava pra perceber que ela era manipuladora, mas mesmo assim eu cometia os mesmos erros. Sabendo lá no fundo, sabe aquela coisa que você ignora? Esquece, tipo, mas tá lá. Lá no fundo, eu tava reprimindo muito aquilo, cara. Muito mesmo aquilo. A verdade. Mas assim, cara, não é pra se culpar, sabe? Tem uma lei também, eu gosto muito assim, é uma lei mais, tipo assim, muitas vezes associada à religião, mas é uma lei da psicologia, cara. Se você se conhece, se você se ama, se você está perto de você, se você, por exemplo, você tem um relacionamento com você realmente saudável, tô falando, tipo, realmente saudável, que você, tipo, se encontra, que você realmente se ama, que você realmente espera mais de você, não das pessoas, né? Você espera de você, e se você errar, você se perdoa. Você entende que você é ser humano, como as outras pessoas também, né? Também outra coisa, você, tipo, não coloca muita expectativa em você também, tipo, você não há expectativa de, eu vou ser o poderoso, você sabe suas limitações, você sabe seu potencial e você se aceita, você quer cada dia mais evoluindo, que é um equilíbrio que não tem como descrever, é só você vivendo isso, sabe? Acaba que isso é muito bom, né, esse equilíbrio. E muitas vezes você tem que sair, tipo assim, de pessoas que te fazem mal, mesmo assim, mesmo tipo, né, sabe, esse equilíbrio, né? Quanto mais próximo de você, mais tudo vai dar certo para você. Mais você vai encontrar o seu objetivo, mais as coisas vão começar a dar certo ali, tudo vai se alinhar para você. Até as coisas ruins vão se alinhar para o seu propósito, para o que você quer, né? E tipo assim, sim, pode ter algumas coisas que realmente que vão dar desgosto, que não vão ser tão bons, que vão tipo, caramba, mano, eu fiquei impotente, isso, aquilo. Mas muitas vezes, cara, isso lá no final vai ser uma história, uma coisa que você aprendeu, uma lição, algo assim do tipo, né? Então, tipo assim, depende muito também, né? Claro. Porém, o que eu tô falando é o seguinte, que muitas vezes para você se pedir, para você se desprender, para você estar liberto, muitas vezes, você muitas vezes tem que, tipo assim, pensar fora do óbvio. E muitas vezes você tem que pensar o óbvio, né? Então, cara, o que eu quero falar é que, tipo assim, não existe uma lei, não existe uma fórmula mágica, não existe, você tem que fazer isso, aquilo. Pra você tem que fazer o máximo que você conseguir, né? Com o que você tem. Eu tenho certeza, com o que você tiver, cara, você vai conseguir. Pode demorar muito tempo, né? O tempo é uma coisa que a gente não controla, né? Pode demorar, tipo, pouco tempo, pode demorar um ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Independente do tempo que você consiga se resolver, se aproximar das coisas que você goste, se libertar, você não pode, você não pode se afastar de você. Porque nós somos nossos melhores amigos, né? Nós, por exemplo, tem um estudo de Harvard, né, que eu acho que é Harvard, da universidade lá de Harvard, que é tipo assim, que fala que a gente não precisa ter amigos, né? A gente precisa ter amigos, porém amigos eles fazem bem. É o estudo lá, né? O estudo lá. Ele fala que é um estudo que, tipo assim, a gente não precisa ter amigos, mas amigos eles fazem muito bem. Por que a gente não precisa ter amigos? Porque nós sozinhos a gente tem autossuficiência de viver. A gente precisa de uma pessoa para viver pra gente. A gente consegue viver. Mas claro, com amigos ali de verdade, com família, o fardo ele diminui, cara. E a gente, mesmo querendo ou não, a gente somos seres sociáveis, a gente precisa se associar. Mas é como se fosse assim, tipo, cara, eu não dependo de você, porém você me ajuda muito. É como se, por exemplo, eu não dependo de você para existir, para viver, para ser feliz, porém se você estiver aqui do meu lado, você vai agregar, você vai transbordar. Isso é o ideal, né? Então, foi um pouco mais de reflexão, eu tava aqui mais desabafando o que eu entendi dessa reflexão que eu tava fazendo agora no meu quarto.
Mas enfim, muito obrigado e valeu!